Peraí, deixa eu botar pra cima assim. Ai! Cara, acho que eu quebrei meu dedo. Puta merda, cara. Caralho, cara. Ai, caralho. Nossa, deve ter acontecido. Olha a intro aí, já pegou a intro, já fez a... Pior. Já fez a thumbnail, vai começar o vídeo, vai. Vocês não ouviram o barulho do instalando? Vai sair daqui, eu acho. Fala galera, ligado aqui no canal, bora fazer o curta. Hoje a minha dicção tá uma bosta e a gente vai falar aqui sobre um filme brasileiro, Aquários, com a Sônia Braga, que já chegou aqui aos cinemas cercado de polêmicas por motivos que a gente não vai entrar em discussão aqui. E hoje a gente vai mostrar pra vocês um exemplo do porquê que o cinema brasileiro é muito melhor do que as pessoas costumam achar que é. O filme é dirigido e escrito pelo Kleber Mendonça Filho, que dirigiu O Som ao Redor, que também é outro puta filme nacional, que teve alguns anos atrás. E nesse filme aqui, Aquários, nós temos a Sônia Braga fazendo a Dona Clara, e ela mora num edifício chamado Aquários, que está prestes a ser posto abaixo por uma construtora chamada Bonfim, que quer dar um fim, enfim, ao edifício e construir um novo Aquários. Ela já retirou todo mundo do prédio e só a Sônia Braga fica lá. E ela não quer sair do prédio porque ela tem várias memórias de lá. E o filme já começa bem a partir daí. O primeiro ponto que me ganhou nesse filme foi as mensagens que ele traz a respeito de valorizar a coisa material. Inclusive, uma coisa que me agrada muito nesse filme é a Sônia Braga, a Clara, ela é uma crítica de música. E ela, em dado momento, ela fala que... Alguém pergunta pra ela o que ela acha do MP3, das mídias digitais e tal. E ela diz que ela também aceita as mídias digitais, porém, a mídia física, ela também tem o valor, obviamente, físico e tal. Que é uma coisa que qualquer um que tem algum apreço real pela mídia física vai se identificar. É um filme sobre memória, sobre... a preservação do passado, digamos assim. Não substituir o passado. E nesse sentido é interessante até, tem vários momentos do filme onde o Kleber Mendonça Filho, por exemplo, enfoca um armário que tem algum significado. Toda a introdução do filme ocupa cerca de 20 minutos, mais ou menos. Ela toda serve muito bem pra estabelecer o porquê da ligação afetiva da protagonista com aquele lugar em que ela vive. Inclusive, uma das cenas do filme, sem spoiler, que indicam isso com uma certa sutileza, é no momento que a protagonista ela tá no cemitério e ela vê um corpo sendo substituído. Então aquilo ali indica, teoricamente, que uma parte da morbidez da situação dela, de substituir o passado por algo novo e etc. E a direção do Kleber Mendonça Filho, assim como no Som ao Redor, também é muito boa. Porque, por exemplo, ele enfoca o armário. Ele faz alguns simbolismos interessantes, como esse que eu falei. E tem um momento, por exemplo, no filme onde a personagem ela começa a ouvir um som e aí a câmera começa a ir procurando pelo cenário onde tá aquele som. É interessante também essa cena. Tem uma cena, por exemplo, que a personagem ela vai transar com o cara. E aí o diretor, ele nem demonstra tanto compromisso em filmar necessariamente o rosto do cara. Aparece, lógico, mas ele, por exemplo, existe muito plano do quadril do cara, esse tipo de coisa. Tentando objetificar o cara nessa situação e tal. O filme em si vai surpreender muita gente por causa de toda essa polêmica, porque ele acaba que ele nem é tão politizado dessa forma. O objetivo do filme mesmo, o objetivo central do filme é discutir o valor que a gente pode ter por bens materiais e a preservação das memórias, o valor que as memórias têm. Mas tem algumas pinceladas no filme que sobre disputa de classes, igualdade, esse tipo de coisa, que são interessantes. Por exemplo, tem uma cena em especial que pra mim é emblemática, já que a Sônia Braga ela dá um esporro num cara e fala que as pessoas costumam achar que os pobres que têm que ter educação, mas na verdade são os ricos que não têm e devem ter, e por aí. Aliás, a Sônia Braga nesse filme, pra mim, ela é digna... Ela tinha que ter sido indicada ao Oscar, foi uma injustiça o que tá acontecendo com esse filme, porque ela consegue, através da interpretação, ela exibe vários sentimentos através de expressões minimalistas, como, por exemplo, um olhar... Ela não se exalta completamente, ela fica, por exemplo, uma mexida de olho, uma mini mexida facial e tal. O que não quer dizer que ela seja inexpressiva. Aliás, a performance corporal da Sônia Braga é muito boa também. Tem uma cena que ela dança, por exemplo, que também é memorável pra mim. E é interessante que a Sônia Braga ela consegue até acrescentar uma certa ambiguidade à personagem, que ela é super tranquila na maior parte do tempo, principalmente na primeira metade do filme. E aí, do meio pro fim, ela começa a ir ficando cada vez mais enérgica, obviamente por conta de todo o estresse que ela encara, mas tem umas horas em que ela fala com tanta tranquilidade que você acaba até desconfiando, será que ela tá não tá muito bem na cabeça e tal. É interessante, existe uma certa profundidade, uma certa dimensão que a Sônia Braga consegue dar com a interpretação dela. Ainda assim, ela exibe uma tranquilidade, uma serenidade na voz dela, que você acaba às vezes até pensando, será que ela é meio maluca e tal? E aí essa ambiguidade funciona muito bem. E é interessante você perceber que ela jamais despreza o passado,
passado e ela sempre tenta se reconectar com algumas formas de manter a felicidade, de certa forma. O personagem em si é uma personagem muito fácil de você simpatizar. É uma pessoa que, mesmo nesse momento da vida, ela é uma pessoa humilde, como eu já falei. Ela dá um esporro no cara da construtora. Ela, em certo momento, uma cena que me chamou a atenção, ela toca piano pra empregada e é a música que aparece 30 anos antes na cronologia do filme e tal. Então mostra, ao mesmo tempo que a personagem é uma personagem extremamente bondosa, ela também se reconecta com o passado. Por fim, eu acho que do ponto de vista técnico o filme é muito bom também. A trilha sonora, por exemplo, é foda, realmente. E o design de produção também, na construção da coleção de discos da Clara e tal. Enfim, é talvez um dos melhores filmes do ano até agora, sem dúvida alguma. Então é um filme que não tem muito o que criticar. É um filme realmente, quanto mais eu penso no filme, melhor ele fica. Ele sobrevive muito bem ao teste do passar do tempo e tal, até agora pelo menos. Então é por isso que a minha nota não tem muito o que criticar. É 5 de 5, é um dos melhores filmes do ano até agora. E isso daqui é uma resenha, mas se você quiser uma opinião mais embasada, você pode encontrar a crítica com muito mais detalhes lá no hqhd.blogspot.com. Se curta o vídeo, se inscreve no canal, dá comentário, compartilha, inscreva-se. Eu já falei isso, eu acho, não sei. E os parceiros aqui na descrição, claro. E falou!